Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Né? A gente sabe, essa parte aqui desse versículo 26, muita gente sabe, né, que os cristãos foram chamados, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. E um desses discípulos era o Barnabé. O nosso texto áureo, vamos ler juntos? Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 24. Olha que coisa interessante. Tem uma tradução que fala que Barnabé era um homem bom. Olha só o significado dessa palavra. Lembra que Jesus falou aos discípulos, uma vez, quando eles o chamaram de bom? Ele falou, ninguém é bom a não ser um que é Deus. O próprio Jesus disse que o bom era Deus. E a Bíblia aqui, no livro de Atos, chama o Barnabé de um homem bom. Olha que privilégio. Né? Ele tem um atributo, tem um adjetivo semelhante ao adjetivo de Deus. Né? Daí você já começa a ver a importância desse homem. Então, agora a gente volta lá de onde a gente interrompeu. A introdução fala assim, Barnabé não nasceu na Judéia, o que lhe conferia grandes e importantes vantagens, como, por exemplo, o domínio da língua grega, sem o que certamente pouco poderia fazer na Ásia Menor. E na maioria das regiões do Império Romano, por onde viajava. Além disso, o fato de ser ele cipriota, que ele tinha nascido em Chipre, provavelmente fez diminuir o preconceito dos pagãos. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Bom, então nós temos aí, na nossa história, um homem, né, Barnabé, um homem. A nossa lição fala que ele era a nossa lição, né, através aqui do nosso escritor, ele fala que Clemente de Alexandria, que foi uma figura importante na história da igreja, por isso ele é chamado de pai da igreja, ele diz que Barnabé fazia parte do grupo daqueles 70 que foram enviados por Jesus para pregar o evangelho. E o nome verdadeiro dele era José, e a gente vai ver também esse destrincho desse nome dele. Mas os apóstolos passaram a chamar-lhe Barnabé por causa do seu significado, filho da consolação. Não por causa, seu ministério é pontuado por ações de encorajamento aos crentes. O Novo Testamento e o Velho Testamento, a Bíblia inteira, ela apresenta muitas pessoas que tiveram o nome mudado. Né? Nós vemos lá atrás, lá no tempo dos patriarcas, o nome de Abraão foi mudado, o nome de Sara. Quem mais que teve o nome mudado? Jacó. Né? E no Novo Testamento nós temos aqui o Pedro, né? E agora a gente está vendo Barnabé. Geralmente, quando o nome de uma pessoa era mudado, é porque aquela pessoa tinha mudado de vida e tinha mudado de identidade. Mudou o comportamento dela, mudou o nome dela. Né? Ele passou a ser um homem de fé, ela foi uma mulher que creu e foi mãe de muitas nações. Pedro foi um homem que teve uma experiência com o Senhor. E Barnabé também teve esse nome mudado, e nós vamos saber por quê. Então, sempre que um nome era mudado, é porque alguma transformação havia acontecido na pessoa. Ou ela apresentou sinais de um comportamento que era exemplar. Então, o nosso Barnabé, ele recebeu o nome de
Nosso Barnabé não. O nosso José tomou o nome de Barnabé. O nome Barnabé, no aramaico, ele significa filho da profecia. Era esse o significado. Bar é filho. E o nabis, né, lá no original, significa profecia. Então, ele era um filho da profecia. Mas só que Lucas, ele fala que ele era um filho da exortação ou filho da consolação. Era o José das consolações. Por que isso? Acompanha junto comigo aqui, que é meio dificilzinho de compreender. A palavra que corresponde à consolação ou exortação, porque a exortação aí não é aquela chamada de atenção, não é aquela de amoestação que você chama a pessoa com severidade, chama lá no canto, não, né? Chama no gabinete, não. A exortação aí significa um ensinamento, um chamado de atenção, um encorajamento. É isso que significa a palavra exortação. E Lucas fala que ele era o filho da consolação e da exortação. Lá no grego, a palavra que significa consolador, a palavra de onde se origina a palavra consolador, ela é paracleses. Tem que ler, porque eu não sei não. Ela era paracleses, e de paracleses deriva o termo Parácletos ou Paracletos, que é o nome que Jesus deu ao outro Consolador. Quando ele falou que ele ia embora, mas que ele ia mandar um outro Consolador, ele disse que ia mandar um Paracletos. Na nossa tradução em português, a palavra Paracletos significa Consolador. Mas se você olhar em outras traduções de outras línguas, no inglês, no francês, ou mesmo no italiano, você vai ver que a palavra traduzida aqui, ela pode ser companheiro, conselheiro, encorajador, advogado. Então, essa palavra tem vários significados. E quando Jesus disse que o Espírito Santo seria o Paráclito, ele queria dizer que o Espírito Santo seria tudo o que Jesus foi enquanto ele estava na terra, porque ele seria o outro Consolador. Então, tudo que Jesus representou para o povo, o Espírito Santo continuaria e estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje, nós não estamos sozinhos mais, porque o nosso Paráclito mora em nós. Hoje, nós temos a companhia dele sempre que nós o acionarmos. Né? Então, isso é muito importante. E o mais importante de tudo isso é saber que Barnabé foi comparado ao Espírito Santo, filho da consolação, filho do Paráclito. Isso, assim, é uma coisa extraordinária, né? Primeiro, ele já foi comparado com Deus quando ele foi chamado de bom. E agora ele é o filho da consolação. Então, é isso que significa o nome do Barnabé. Vocês entenderam essa parte do Paracleses, do Paráclito? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para esclarecer? Qualquer coisa perguntar, o pastor André responde ao Adilson, né? Pode ser? Ô, gente, vocês não acharam graça, não? Eu acho. Deixa eu tomar uma água por conta disso. Então, os apóstolos perceberam ali que Barnabé, ele era semelhante ao Espírito Santo, com um caráter de conciliador, de consolador, de encorajador, né? Então, foi isso. E o nosso Barnabé, passando para frente, né? Ele era um judeu da tribo de Levi, ele era um levita. Levita, gente, hoje é muito comum a gente falar que cantor é levita, né? Ah, fulano é levita na casa de Deus. Mas o levita era aquele que fazia muitas coisas na casa de Deus. Até, se a pessoa falar que é um levita, Marquinhos, coloca uma vassoura na mão dele, manda ele limpar aqui, que ele vai ver o que um levita fazia, né? O irmão diácono é um levita, a menina que cuida da limpeza aqui da nossa igreja é uma levita, né? Então, as pessoas que servem voluntariamente na casa do Senhor, ou não voluntariamente, elas são levitas. Eu falo voluntariamente porque o levita não tinha direito à herança, né? Ele não tinha pagamento em espécie, não. Então, é por isso que eu falei voluntariamente. Bom, e esse menino aqui, como nós falamos, ele fez parte dos 70 discípulos, né? Conforme fala lá o pai da igreja.
E, segundo também a tradição, não está isso na Bíblia, ele morreu apedrejado no ano 61 depois de Cristo. E o nome dele era José. É o nome dele que nós estamos debulhando aqui. E esse José das Consolações, esse filho da profecia, ele nasceu numa cidade, no país chamado Chipre. Ele era um cipriota, oriundo de família judia da classe sacerdotal. Né? Um levita, pertencia à classe sacerdotal. E diversos povos, isso aí está na revista, que habitaram a ilha de Chipre em diversos momentos da história, dentre os quais citamos os egípcios, os fenícios, os gregos e os romanos. Os missionários cristãos nela adentraram através de uma de suas maiores e importantes cidades portuárias, que era Salamina. Né? Isso fazia com que Barnabé se tornasse um cosmopolita. O que é um cosmopolita? É uma pessoa que convive com muitas pessoas. Nova York é uma cidade cosmopolita, São Paulo é uma cidade cosmopolita, porque ali vão pessoas de muitas nacionalidades conviver no mesmo espaço. Né? Então, por isso, Barnabé também poderia ser uma pessoa cosmopolita. E essa ilha de Creta, essa ilha de Chipre, não Creta, né? Creta é outra ilha, tem outra história. Ela é tão pequenininha que, para ela ser vista no mapa, ela tem que ter um mapa mundi, ela tem que ter uma como é que se diz? Uma lupa para enxergar, né? Me ajuda, gente. Então, tem que ter uma lupa para poder enxergar no mapa mundi. E ela é tão pequenininha, ela tem um formato aqui de quê? Às vezes eu acho que é uma guitarra, às vezes eu acho que é um lagarto. É uma coisa bem pequenininha, não parece tanta coisa. Parece um lagarto, né? Ou um unicórnio, tem um chifrinho aqui na frente, né? Sei lá. É essa figurinha aí. E ela é tão pequenininha, ela é aquele vermelhinho ali, ó. Esse vermelhinho aqui, que é o Chipre. Ela está aqui na confluência da Jordânia, do Iraque, do Líbano, Israel, na Síria, lá no Oriente Médio. Ela está bonitinha aí. E essa ilha, gente, ela é tão bonita, ela é maravilhosa. A lenda grega fala que foi nessa ilha que nasceu Afrodite, que era a deusa da beleza, do sexo e do amor. Né? É a mesma Vênus da mitologia romana. Diz que ela nasceu, foi lá nessa ilha maravilhosa. Que essa, olha aqui, algumas imagens eu coloquei aqui para a gente ver o tanto que esse trem é bonito. Ela até parece um pouquinho com Dubai, com aquele prédio bonito ali. Ó. Né? Então, isso aí que era a Chipre, onde nasceu o Barnabé. Chipre está hoje na Turquia. Então, você pode ver que da Turquia vieram 3 pessoas importantes para nós. Veio Paulo, que Paulo era de Tarso, né? De Damasco. Veio Paulo, veio o João Marcos, também ele era de Chipre, e o Barnabé. Olha a contribuição que essa coisinha deu para nós, esse pedacinho, esse lagartinho, trouxe para nós hoje, aqui no século XXI, na cidade de Caratinga, né? Aqui no interiorzão do Brasil. Bom, então era essa Chipre. E o Barnabé ele tinha várias atribuições. Ele era um homem honesto e generoso. Ele entra no Novo Testamento exatamente porque ele fez uma doação para a igreja. Naquele tempo da igreja primitiva, as pessoas vendiam seus bens e distribuíam para quem não tinha. Era uma comunidade. Né? E Barnabé, como muitos outros, Barnabé chegou, vendeu os seus bens e doou aos pobres, às pessoas que tinham menos que ele. Isso aí era um verdadeiro, o puro comunismo, né? É o sentido, não comunismo, mas uma palavra uma situação de compartilhamento, de amor, né? De amor de Cristo. É um sistema próprio do céu, não é um sistema que pode ser comparado com o nosso sistema, não. Bom, então ele vendeu essa propriedade, depositou aos pés do apóstolo para ajudar os necessitados. Muitas pessoas faziam isso, mas Barnabé mereceu um destaque por algum motivo. Ele realçou. E isso aí inspirou outras pessoas também a continuar entregando. Inclusive Ananias e Safira, né? Eles entregaram a oferta depois de Barnabé. Só que Ananias e Safira tinham uma outra motivação. A motivação deles era, não sei qual, era uma motivação ruim, porque os apóstolos não aceitaram a oferta dele. Né? Por isso que... Quer falar alguma coisa? Tá.
Então, Ananias e Safira, eles eram mentirosos, eles eram trapaceiros, então eram pessoas que... E mentiram a respeito da oferta. Eles não eram obrigados a entregar nada, a oferta era voluntária, as pessoas voluntariamente entregavam. Ele não precisava mentir, ele podia entregar lá 10 moedinhas do dinheiro dele, que a oferta ia ser aceita. Mas ele mentiu, falando que tinha vendido tudo. E a mulher dele veio e confirmou a mesma mentira. Com certeza, eles já tinham programado isso antes, né? E ambos morreram ali, fulminados. E eu já ouvi dizer que o caráter é mais importante o seu caráter do que o seu carisma. Olha que importância isso. Às vezes tem uma pessoa carismática, ela se envolve em muitos lugares, em muitas pessoas, mas ela não tem um caráter, é uma pessoa trapaceira, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que rouba, que faz coisas aí que a moral condena e a ética também, não é? Então, a gente tem que ficar prestando atenção nisso. E Barnabé era um homem de caráter. Ele era um homem honesto e ele era um homem generoso. Isso aí fazia parte do caráter dele. E ele era um homem piedoso. Era um homem de piedade, né? Aquele homem que era justo de fato. Ele não era ímpio. Né? Então, Ananias recebeu... Não, isso aí é para frente. O slide, às vezes, me atrapalha, é que o slide está para frente do que eu quero falar. Né? Então, nessa época, o que acontecia? Os judeus não acreditavam na conversão de Saulo. Ele era chamado Saulo aí, né? Os judeus tinham medo dele. Eles não sabiam se ele tinha convertido ou se ele não tinha convertido nada. Ele era muito mau, nós vimos na lição sobre Paulo. Ele matava os crentes, ele arrastava os crentes, as mulheres, as crianças, e matava. Ele consentiu com a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele morreu apedrejado e as roupas de Estevão foram lançadas aos pés de Paulo. Talvez isso aí tenha até passado uma unção de Estevão para Paulo, né? Porque Paulo foi tão valente depois, talvez ele tenha recebido isso aí de unção. Eu não sei se está certo teologicamente, não, me corrija. Bom, então, eles não acreditavam. E Barnabé, que era um profeta, que tinha o dom do discernimento, ele percebeu que Paulo podia ser muito útil à igreja. E ele conectou Saulo à igreja, né? Então, ele passou a fazer parte do corpo de Cristo ali, da igreja, porque Barnabé fez essa conexão. Barnabé foi, ouviu Paulo, ouviu o testemunho dele, e foi como um fiador dele, né? Um fiador espiritual. Paulo realmente é convertido, ele pode se integrar ao nosso meio. Mas isso aí demorou para as pessoas aceitarem. E o interessante nessa passagem aqui é que a gente vê que Deus tem várias maneiras de se revelar aos homens. A gente vê lá no início da conversão de Saulo, que Deus mandou que Ananias orasse por ele, impusesse as mãos sobre ele, para ele ser curado de uma cegueira que ele contraiu lá enquanto ele teve encontro com o Senhor na estrada de Damasco. Ele estava indo para Damasco para matar as pessoas, né? para levar as pessoas prisioneiras e até mesmo matar. E ali no caminho ele teve um encontro com o Senhor e ele ficou cego em decorrência desse encontro. E ele foi levado para Damasco. E lá em Damasco o Senhor mandou que Ananias orasse por ele para que ele recuperasse a visão. Ananias ficou relutante, relutou demais, ele não queria ir não. Mas o Senhor falou assim para ele: vai, porque este é para mim um instrumento para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí que Ananias entendeu que ele tinha mesmo que ir sem medo. Ele chegou lá, orou por Paulo e a visão do Paulo foi restabelecida. Então, com Ananias, o Senhor mandou uma visão e instou com ele para que ele fosse lá atender a Saulo. E com Barnabé foi diferente. Barnabé teve um entendimento, ele teve um discernimento, uma revelação de quem era Barnabé, de quem era Paulo. E aí ele aceitou. O Espírito Santo comunicou isso para o Barnabé, né? Para ele levar Saulo lá para o meio das pessoas. Bom, e além dessas atribuições, Ananias também era Barnabé também era humilde. Ele viu que não poderia fazer a obra do Senhor lá em Antioquia. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho.
Ele foi designado pela igreja para ir para Antioquia com Paulo. E ele foi humildemente. Né? Ele foi acompanhar Paulo, mas na verdade, ele era o chefe da delegação. Era ele que era a pessoa importante ali. Então, ele acompanhou Paulo e foi com ele nessa viagem que ele fez. E o primeiro passo da viagem deles foi em Antioquia. Antioquia era uma cidade grande, é uma cidade equivalente, é maior do que a nossa maior cidade do interior de Minas, maior do que Juiz de Fora, maior que Uberlândia, porque elas tinham de 500 a 800 mil habitantes, era uma cidade grande, né? E ela era a terceira maior cidade do Império Romano, era uma cidade influente. E quando Barnabé chegou lá em Antioquia, ele viu que a graça de Deus estava sendo derramada de uma maneira tão poderosa naquele lugar, as multidões estavam se convertendo, e ele, sozinho ali, como líder dos irmãos, ele não podia fazer aquela obra sozinho. Então, o que ele fez? Ele foi lá para Tarso procurar Paulo. Ele nem sabia onde é que Paulo estava. Paulo, nessa época, tinha ido para Tarso, nós vamos ver lá na frente. Ele foi procurar Saulo, sabia que Saulo tinha um ministério que podia ser muito útil a ele ali em Antioquia, e ele reconhecia que Paulo tinha um potencial todo de ministério. Então, ele foi lá, buscou Paulo, e Paulo veio e ajudou a fazer um trabalho ali naquele lugar, um trabalho maravilhoso. E foi ali que eles, então, foram chamados de cristãos. Ele teve sensibilidade para ver a graça de Deus ali. Ele não só amou Barnabé, a Paulo, como ele tinha amado no princípio, que foi o conciliador entre Paulo e os judeus, e agora ele estava vendo a necessidade dos irmãos de Antioquia, e ele foi buscar ajuda. A gente tem que fazer as coisas para Deus da melhor maneira que nós podemos fazer. Mas, se a gente não puder fazer, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pedir ajuda. Vou perguntar para quem sabe, né? Não é tentar fazer de qualquer maneira, não. Tem que fazer a coisa séria. Eu não sei, eu sei quem sabe. Então, vai atrás de quem sabe para te ajudar. Amém, gente? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma colaboração? Alguma complementação? Não? Podemos para frente? Então, vamos embora para frente. Bom... Vamos ver aqui, o item 2, Barnabé, o missionário. Até agora nós vimos o Barnabé homem, né? As características dele, um pouco da biografia, pouquíssimo da biografia dele que nós conhecemos. E agora nós vamos falar sobre Barnabé, o missionário. O evangelho estava sendo proclamado lá em Antioquia de uma maneira muito grande, né? E, além disso, a cidade era dotada de diversidade cultural e não era controlada por grupos religiosos majoritários, o que tornava os seus habitantes mais abertos à verdade da mensagem do Evangelho. Lá não tinha ninguém religioso, entre aspas, né, para atrapalhar a mensagem do Evangelho. Então, lá eles tiveram muita liberdade para trabalhar, e o resultado disso foi o grande avivamento que estava acontecendo lá. Não havia concorrência, não havia sectarismo, não havia briguinhas, né? Quando o Espírito Santo vem e é derramado sobre a igreja, na igreja não há dissensão, não há facção, não há discórdia, não há maledicência, né? A igreja é um corpo. Eu não posso falar mal do meu dedinho, né? O dedo polegar não pode falar mal do dedinho, pode ridicularizar o dedinho, né? Falando que ele não tem nenhuma importância. Então, nós somos corpo. E, como corpo, nós temos que valorizar muito uns aos outros, né? O nosso irmão, inclusive, tem que ter a preferência. Ele tem que ser melhor do que nós. Nós temos que trabalhar para que ele cresça e seja melhor do que nós. Eu falo isso sempre para meus filhos. Eu sou em determinados aspectos, não sei, eu e Samuel, nós somos um pouco mais à frente dos nossos pais. Nós adquirimos mais conhecimento, nós aprendemos mais coisas. E eles agora têm obrigação de terem muito mais do que nós, em todas as áreas. Né? Eles têm obrigação porque eles têm quem ensine, quem conduziu, quem levou até o ponto em que eles estão. E é assim na igreja também. Nós temos que lutar para que o nosso irmão prospere, para que ele seja melhor do que nós, no conhecimento, na vida espiritual, na vida material, de qualquer tipo. Nós temos que lutar para que ele seja dessa forma.
Então, Barnabé, como missionário, ele acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária entre os gentios, partiram de Antioquia, e aí eles começaram a fazer uma viagem. Na verdade, a gente chama essa viagem de primeira viagem de Paulo, mas ela seria a viagem de Barnabé. Foi Paulo que foi acompanhar Barnabé. Então, eles foram enviados para essa missão, mas antes houve um preparo, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha a citação, olha a ordem desses nomes. Tinha Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Colasso significa que ele era muito chegado ao Herodes. Colasso mesmo, a palavra significa irmão de leite, né? Lembra quando tinha as amas de leite, que elas davam leite para várias crianças? Então, essas crianças das diversas famílias eram chamadas de Colassos. Então, esse Manaém aqui era Colasso de Herodes, era muito amigo de Herodes, que era o tetrarca, e Saulo. Olha a ordem. Quem que vem em primeiro lugar? E em último lugar? Fala todo mundo. Quem é o primeiro? E o segundo, o último? Pois é. Então, você vê aqui, por essa ordem, que Barnabé era o que encabeçava o time. E Paulo estava em último lugar, né? Porque, na verdade, ele estava começando, ele estava sendo discipulado ali. Bom, então eles foram lá para essa viagem, foram encaminhados, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Né? Então, essas figurinhas aqui mostram o que estava acontecendo. É que eles estavam impondo as mãos e aqui foi a despedida. Né? Tem uma criança chorando aqui, porque eu não sei de quem que ela é, não. Mas fato é que estava todo mundo despedindo ali dos irmãos que estavam indo para Antioquia. Bom, então aí começa a primeira viagem missionária, né? Esse mapinha aqui é só para a gente, presta atenção direitinho, que depois nós vamos debulhar cada itinerário. Eles saíram da Antioquia na Síria. Tem duas Antioquias. Tem a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia. Então, eles saíram da Antioquia da Síria, vieram para a ilha de Chipre, onde que nasceu Barnabé. Né? Eles aportaram aqui na cidade de Salamina, que era uma cidade portuária, atravessaram toda a ilha de Chipre até chegar em Pafos, lá no extremo oeste de Chipre. De Pafos, eles foram para Perge. De Perge, eles foram para onde aqui? Para Antioquia da Psídia. De Antioquia da Psídia, eles foram para Icônio. De Icônio vieram para Listra e da Listra para Derbe. E de Derbe, eles fizeram o caminho contrário, revisitando os irmãos que eles tinham deixado. Provavelmente, essa viagem demorou muitos dias. Eu não sei quantos dias ela demorou, sabe? Né? Porque quando eles voltaram, o pessoal já estava precisando de mais um reforço. Então, eles passaram ali dando aquele reforço. E aí, rapidamente, eu quero falar para vocês sobre cada trecho dessa viagem. Eles saíram, então, de Antioquia e foram para Chipre. Era Paulo, Saulo e João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Eles chegaram em Salamina e pregaram nas sinagogas judaicas. As sinagogas eram as plataformas dele, né? Um missionário, quando ele chega numa cidade, ele procura uma igreja para dar suporte para ele, né? Ele não sai assim de qualquer maneira, a menos que ele tenha lá um ministério de isolamento, mas não creio, não. Eles pregaram lá nas sinagogas judaicas. Eles atravessaram toda aquela ilha e chegaram até a cidade de Pafos, onde o procônsul Sérgio Paulo interessou-se pela palavra de Deus. E aqui, na cidade de Pafos, aconteceu uma coisa interessante. Esse procônsul, que era o representante do governador lá na cidade, ele tinha um amigo lá, um companheiro, uma pessoa que o acompanhava, que era chamado de Elimas o mágico. O nome dele era Bar Jesus também, Bar Jesus ou Elimas. Bar Jesus significa filho de Jesus. Olha o que o filho de Jesus fez. Esse filho de Jesus, entre aspas, começou a dissuadir
o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus. Ele estava impedindo o procônsul de ouvir a palavra de Deus. Paulo fez uma repreensão ali e chamou de filho do diabo. Olha que incoerência. O filho de Deus foi chamado de filho do diabo por Paulo. Paulo o repreendeu, porque ele estava perturbando ali a pregação do evangelho, e Paulo falou uma palavra para ele ali, ele ficou cego temporariamente. Não brinca com as coisas de Deus, não, porque as coisas de Deus são sérias. Brincar conosco, com filhos de Deus, é como tocar na menina dos olhos dele. Não é assim que o profeta fala? Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Não mexe com a gente, não. Porque a vingança quem faz é Deus, não somos nós. Nós não estamos autorizados a praticar nenhum tipo de vingança. Mas o Senhor dá uma amostra. Ele mostra quem é quem. Né? A pessoa vem ofendendo o servo do Senhor, o Senhor vai mostrar quem ele é. Então, lá em Pafos aconteceu isso aí. Aí, depois, o que aconteceu? Eles saíram de Pafos, que lá pertencia a Chipre, né? Estava lá no oeste de Chipre, e seguiram para Perge da Panfilha. Aí, nesse ponto, o João Marcos voltou. Nós não sabemos o motivo, mas João Marcos voltou lá para Jerusalém. Depois desse ponto aí, eles chegaram lá em Antioquia da Psídia. E Paulo e Barnabé, os dois, né? Eles foram para a sinagoga num sábado, pregaram lá, muita gente ouviu o evangelho, e os chefes das sinagogas pediram que eles voltassem no sábado seguinte. Só que eles não puderam voltar, eles não puderam pregar mais, porque os judeus se opuseram tanto a eles, os judeus perseguiram tanto a Paulo e Barnabé, que eles não puderam ficar naquela cidade. Então, eles foram para a cidade de Icônio, saíram da Antioquia da Psídia e foram para Icônio. Já falei isso aí. Então, lá na cidade de Icônio, o Senhor operou um milagre tão grande, quando... Não foi Icônio, não. Eles tinham saído de Icônio e tinham ido para Listra. Lá em Listra, o Senhor operou um milagre tão grande, um paralítico foi curado. Por causa disso, as pessoas todas rodearam ali os discípulos, né? E eles achavam que os deuses, eles eram muito idólatras, né? Eram muito envolvidos com a mitologia grega e mitologia romana. Eles acharam que os deuses tinham descido à terra. Aí eles chamaram Barnabé de Júpiter, que é o correspondente a Zeus na mitologia grega, e Paulo de Mercúrio, que correspondia ao deus Hermes na mitologia grega. Então, Júpiter e Mercúrio eram da mitologia romana, e Zeus e Hermes eram da mitologia romana. Paulo, porque falava muito, porque Júpiter era o deus que transmitia as mensagens de Zeus. E Hermes também era o mais eloquente orador da Grécia. Né? Da palavra Hermes, aí, origina a palavra hermenêutica. É uma palavra que é usada na teologia, é usada na filosofia, no direito, que significa a interpretação das palavras, interpretação dos termos. Né? Então, essa palavra que a gente usa aí, com a boca cheia, hermenêutica, derivou de um deus grego. São as origens das palavras, né? Não tem nada a ver espiritualmente uma coisa com a outra, mas é só a etimologia da palavra e a derivação da palavra. Bom, então, o sacerdote de Júpiter, ou o sacerdote de Zeus, ele ficou tão entusiasmado com aquele movimento ali, e ele acreditando que os deuses tinham descido mesmo, ele mandou preparar lá os acessórios para sacrificar a esses deuses. Né? Então, ele providenciou um touro, grinaldas, e começou a fazer uma festa. Paulo e Barnabé ficaram constrangidos com aquilo, repreenderam o povo, eles falaram que eles eram homens como eles mesmos, que eles não eram os deuses que eles pensavam que eram, e eles começaram a pregar o Deus verdadeiro. Só que lá, lembra que lá em Antioquia da Psídia e Icônio se levantaram alguns grupos contra eles? Esses grupos saíram dessas cidades e foram lá para
para Listra, onde eles estavam, e começaram a incitar o povo. Aquele povo que há pouco tempo estava querendo sacrificar os deuses, chamando os discípulos de Deus, agora estava apedrejando o povo, estava expulsando o povo. Isso assim quase que imediatamente, né? É assim que as pessoas são, se elas não tiverem firmeza, elas vão atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer sussurro que chegar no ouvido, a pessoa está acompanhando. Por isso que nós temos que nos firmar na palavra. Para isso que existe um EBD, para isso que existe estudo bíblico, é para você aprender mais a palavra. Então, você não pode ir atrás da maioria, você tem que ir atrás da palavra de Deus. Então, aquele povo espancou a Paulo, Paulo ficou como morto, ele foi levado para fora da cidade, eles pensavam que ele estava morto. E lá, em Perge, a outra cidade para onde ele foi, os discípulos pegaram Paulo e Barnabé e os trouxeram de volta, e daí eles começaram o caminho de volta para casa, né? Essa parte histórica, às vezes, cansa, né? Ela enjoa um pouquinho, mas ela é necessária. Nós temos que ler o livro de Atos todo e entender todos os pontos, porque é um livro doutrinário. Nós temos que aprender. Tudo que a gente ouvir falar sobre o livro de Atos, sobre a vida de Paulo, de João, de Barnabé, nós temos que prestar atenção, porque isso aí vai solidificando o nosso conhecimento na palavra de Deus. Tá? É muito importante. Leiam a revista, leiam a Bíblia, e vocês vão aprender muito. Assim como eu estou aprendendo aqui dessa lição. Bom, aí no caminho de volta, aconteceu lá um concílio em Jerusalém, porque assim, os gentios estavam convertendo aos montes, né? Era muito gentio convertendo. E aí os judeus achavam que aqueles gentios que estavam convertendo, eles tinham que também que circuncidar. Tinha que ser como eles. Mas por que eles não circuncidam? Então, esse concílio, que foi uma reunião das autoridades judaicas, eles se reuniu para discutir essas questões e chegaram lá a um acordo, que vocês podem ver qual foi o acordo a que eles chegaram lá no livro de Atos. Só para vocês respirarem um pouquinho. Então, nós vemos que Barnabé, ele foi um bom companheiro. Né? Ele foi companheiro de Paulo, em primeiro lugar. Nós sabemos que Paulo converteu-se na cidade de Damasco, na estrada de Damasco. E lá em Damasco ele ficou por alguns dias. De Damasco, ele foi para o deserto da Arábia. Isso aqui a gente não vê em Atos. Está lá em Gálatas 1,17, Paulo falando que ele tinha ido para o deserto da Arábia. Do deserto da Arábia, que ele deve ter ficado aproximadamente uns 3 anos, ele retornou a Damasco. E lá em Damasco, por causa da perseguição do povo também, né, que tinha medo dele, ele precisou fugir em um cesto pela muralha da cidade. Os discípulos o colocaram num cesto e desceram pela muralha da cidade. E ele foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele foi assistido por Barnabé. Ele deve ter ficado uns 15 dias em Jerusalém, e Barnabé deu assistência para ele. Deve ter sido assim 15 dias de um ensino bem profundo, né? E de lá também ele foi convidado a se retirar por causa do medo dos judeus. Então, os judeus chegaram lá muito amavelmente: você deve ir embora. E ele foi escoltado até Cesareia, e de lá ele foi para Tarso. Então, lá em Tarso, ele ficou aproximadamente, completamente no anonimato, completamente esquecido, até que Barnabé foi lá e o trouxe para trabalhar com ele lá em Antioquia. E aí, Paulo deslanchou, né? Paulo foi embora. Bom, além de companheiro de Paulo, ele também foi companheiro de Marcos. João Marcos, em determinado momento lá do caminho, ele foi recusado por Paulo. Nós não sabemos por que Paulo recusou, há várias teorias aí, mas a gente nunca chegou num acordo, os estudiosos nunca chegaram num acordo, mas ele foi resgatado por Barnabé, contribuiu decisivamente para o reino de Deus. Ele escreveu o evangelho que traz o seu nome, e seus escritos serviram de fonte primária para os demais evangelistas. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e, conforme o texto fala aqui, ele influenciou
Mateus e Lucas. E os três formaram os evangelhos sinóticos que nós falamos. Por isso é que os três falam a mesma linguagem, sob a mesma ótica, porque eles foram influenciados por Lucas, por João Marcos, né? Então, ele fez esse papel bonito aí, né? Aí, à medida que o tempo passava, o evangelista Marcos, João Marcos, ele provou seu valor. E a gente observa que Paulo acompanhava-se de longe, porque Paulo pediu a Timóteo um dia para trazer uns pertences dele, e que era para levar com ele também a Marcos, porque ele era muito útil a ele no ministério. Então, Paulo reconheceu o valor dele, né? A gente não sabe por que eles se separaram, eles não sabem por que Barnabé voltou, mas a gente sabe que Paulo considerava o João Marcos como uma pessoa de grande valor e que podia trazer muito acréscimo à comunidade cristã. Bom, então, se não fosse Marcos, a gente não ia ter um documento tão confiável como é o Evangelho de Marcos. E se não fosse Barnabé, Marcos não teria tido essa oportunidade de crescer e de se desenvolver como um evangelista, né? Então, Barnabé auxiliou a Marcos, que, por sua vez, nos tem auxiliado tanto. Nossa, pai, passou da hora, gente. Ninguém puxou meu paletó? Ai, ai, ai. Pronto, para concluir, então. Todos nós exercemos algum tipo de liderança, né? Seja no trabalho, seja na igreja, seja na nossa casa. E todos nós temos que ter consciência, como Barnabé teve, que o líder não pode ser um limitador. Mas isso eu ouvi alguém dizer, né? O líder não pode ser um limitador, mas ele tem que ser uma plataforma de lançamento dos seus liderados para fazer com que eles cheguem em lugares mais elevados que o seu. Esse é o papel do bom líder, do líder que quer ver o seu grupo se desenvolver. Barnabé era um homem com olhos atentos para a graça de Deus, seus olhos estavam abertos para ver os dons de Deus na vida de outras pessoas. E, por fim, gente, nem todos nós somos chamados para desempenhar o ministério como o de Paulo. O ministério de Paulo foi o maior ministério que nós conhecemos, né? Mas todos nós podemos agir como Barnabé, encorajando os irmãos que se unem à igreja. Vamos abraçar os nossos irmãos que estão chegando, né? Vamos ajudar a todos para que eles cresçam. Amém, irmãos?